Teatro Romano, Lisboa. Estas pedras contam-nos como era o teatro que o Império Romano tinha em Lisboa há 2000 anos, no tempo do Imperador Augusto. À época, Lisboa chamava-se Felicidade. Mais exatamente, Felicitas Iulia Olisipo. Com capacidade para 3000 pessoas, aqui se representaram peças de teatro durante 5 séculos. Olhando o que resta, é fácil imaginar o burburinho da vida mundana, artística, da próspera Olisipo. Mas este museu-sítio fala-nos de muito mais coisas. Quando os arqueólogos cavavam para tornarem visíveis as ruínas do Teatro Romano, encontraram vestígios, neste mesmo lugar, de culturas muito anteriores ao Teatro Romano. Vestígios da Idade do Ferro, do século VIII a.C., mas também vestígios dos períodos pré- e pós-terremoto. Este espaço conta-nos as histórias das muitas gentes que aqui habitaram. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Lídia Fernandes, nos primeiros anos do século I depois de Cristo, no tempo do Imperador Augusto, havia regras muito claras sobre onde e como construir os teatros do Império Romano. Os teatros deveriam ser construídos num sítio plano, sem sofrerem os ímpetos do vento sul. E, no caso do Teatro Romano da cidade de Felicitas Iulia Olisipo, verifica-se precisamente o oposto. O Teatro Romano está construído numa zona muito inclinada, na encosta desta colina, hoje colina do Castelo de São Jorge, e, por outro lado, está precisamente virado a sul. Aqui, claramente, o objetivo foi de caráter propagandístico. Aquilo que se queria afirmar, antes de mais, era que esta era já uma cidade romana. E, portanto, para tal, nada melhor
do que construir um grande edifício público que caracterizava todas as cidades romanas. Todas as cidades tinham um teatro romano, tal como tinham outras infraestruturas, como as praças públicas, os fora, como tinham um anfiteatro, o circo, etc. E, portanto, aqui era o de marcar a paisagem. Construir um teatro em sítio plano é, naturalmente, muito mais simples do que construir um teatro numa encosta acentuada e para a qual seria necessário, obrigatoriamente, um sistema de engenharia que suportasse essa construção. E foi precisamente esse grande projeto de engenharia que foi implementado aqui no Teatro Romano de Olisipo. E todo o terreno a sul do teatro teve também um tratamento de engenharia, um tratamento arquitetónico e urbanístico que integrasse este grande monumento na paisagem urbana da cidade de Olisipo. Toda esta encosta, embora não pertencesse diretamente ao Teatro Romano, ou seja, não era o sítio onde se assistiam às representações, nós estamos a sul do teatro, mas era um sítio com terraços, com patamares, com zonas cobertas, com escadarias e rampas que permitiam que a população, quando viesse ao Teatro Romano, aproveitasse toda esta encosta e tivesse uma ligação mais direta entre a parte sul da cidade e o teatro. A Lídia usou uma expressão engraçada. Quando as pessoas entrassem pelo Rio Tejo, vindas do mar, teriam logo a noção de que já estavam no Império Romano. Este já estar tem a ver com a localização desta cidade à época, ou seja, era o extremo ocidental do Império Romano. Precisamente. Nós estamos no extremo ocidental do Império. Mas isso não quer dizer, não significa que estivéssemos muito longe de Roma. Roma estava aqui. E a construção deste teatro representa precisamente isso, que fazíamos parte do Império, fazíamos parte de uma extensão geográfica enormíssima. A nossa noção de Europa, por exemplo, é muito pequena em relação à noção de Império Romano na altura do século I. A Península Ibérica estava dividida administrativamente em 3 províncias. A província da Tarraconense, com capital em Tarraco, que ocupa a zona oriental da Península Ibérica e a zona norte. A província da Lusitânia, onde Olisipo se incluía e que tinha a sua capital em Mérida Augusta, a atual Mérida, e depois a província da Bética, na zona sul da atual Espanha. Portanto, o Império Romano, independentemente da distância geográfica que nos encontrássemos da capital do Império, Roma, tudo fazia parte deste grande mundo que era o mundo romano. E, portanto, quando as pessoas chegavam à cidade, se viam todas estas infraestruturas construídas, estavam a par de um número enorme de códigos e, portanto, sabiam como é que se haviam de comportar. E o porto mais próximo da capital da província da Lusitânia era precisamente Olisipo. A importância de Olisipo estava decididamente relacionado com o rio Tejo, o rio Tagus. Era o rio que lhe concedia esta enorme importância, uma importância em termos económicos, em termos comerciais. Aqui chegavam as embarcações que viajavam pelo Mediterrâneo e aportavam aqui, e quando a Britânia, a atual Grã-Bretanha, é conquistada em tempos do imperador Cláudio, em meados do século I depois de Cristo, passa a ter um reforço da sua importância com a rota atlântica. Portanto, quem se queria dirigir para a zona mais norte era aqui que aportava para fazer reabastecimentos e para comerciar, aproveitando este magnífico porto. E era também através do rio Tejo que entravam pelo interior da província da Lusitânia. Portanto, se Emérita Augusta não tem porto, o porto mais próximo é, de facto, o da cidade de Olisipo. Portanto, era uma cidade próspera, completamente, sim, rica. Sim. A riqueza vem exatamente do rio. O rio, muito abundante em peixe, o peixe era largamente aproveitado. O que nós diríamos, as conservas de peixe nessa altura estavam em plena elaboração na cidade romana. Por toda a Baixa Pombalina e junto ao rio Tejo encontramos inúmeros vestígios dessa transformação do pescado.
e, portanto, isso fez desenvolver e suscitou uma série de indústrias subsidiárias que eram necessárias para exportar esse peixe. Estes produtos abasteciam todo o Império Romano. Nós estamos habituados a pensar que a Sé de Lisboa é um edifício antiquíssimo. De facto, o teatro é muito mais antigo e se nós compararmos, por exemplo, o impacto que terá tido em época medieval a construção da Sé e em época romana a construção do teatro, eu penso, mas também sou suspeita, que o teatro bate aos pontos a Sé de Lisboa. Primeiro porque o teatro romano teria uma volumetria muito maior do que a Sé. A Sé, por outro lado, está construída abaixo do teatro romano. E para a construção do teatro romano foi tudo deitado abaixo. Foi uma construção que arrasou as construções prévias, pré-existentes, e nas escavações arqueológicas foi possível confirmar isso, quer as estruturas da Idade do Ferro, do século IV a.C., quer as estruturas de época republicana do século II, I a.C. E, portanto, a construção do teatro foi uma ordenação governamental, digamos assim, que mandou arrasar tudo aquilo que existia e mandou construir de novo uma construção enormíssima. A área que o teatro e as obras de engenharia realizadas à sua volta abrangem, de facto, uma área muito, muito grande. A Sé de Lisboa, quando foi construída em época medieval, foi uma construção que teve que se adaptar a um local da cidade que já estava muito construído. Se bem que algumas construções tenham sido derrubadas para permitir a sua construção e depois, mais tarde, nos finais do século XIII, a construção do claustro da Sé de Lisboa, nunca este edifício foi concebido como um todo. Estamos a falar de 12 séculos, 11 séculos Sim. de diferença, 1100 anos. Isto são tudo uns números impressionantes. Lídia, sugiro que vamos até ao seu, porque foi a Lídia que o escavou à mão. Tem parte. Ao seu teatro romano, literalmente, ou seja, aquilo que está descoberto e visível hoje do teatro romano. Vamos até lá? Vamos. Lídia, Lisboa é a única capital europeia que tem um teatro romano. De facto foi. Podemos orgulhar de ter efetivamente um teatro numa capital de um país, que é Portugal, enquanto que muitas outras capitais europeias não têm. Londres, por exemplo, tem um anfiteatro, muito mais tardio que o Teatro Romano de Olisipo, mas não tem um teatro. Tirando Roma, que tem obviamente, um teatro a capital enorme, do tem Império. vários teatros, mas de facto Lisboa é a única capital europeia que tem um teatro. No Teatro Romano de Olisipo nós temos 3 níveis de bancadas. Esses 3 níveis eram demarcados, eram separados por corredores, por onde as pessoas se podiam distribuir ao longo das bancadas e, infelizmente, hoje as bancadas estão em muito mau estado porque as pedras uniformes, as cantarias que formavam os degraus já foram reaproveitadas, já foram roubadas. Aliás, nós ao longo vemos dos ali séculos. aquele muro, é um muro posterior, obviamente, Sim, não é? É um muro pombalino, portanto construído na segunda metade do século XVIII, ao início já do século XIX, que aproveita no seu alicerce fustos de colunas, ou seja, colunas romanas colocadas em posição horizontal que foram utilizadas como matéria-prima para a construção de um edifício que se sobrepôs às ruínas do teatro. É isso que resulta de Lisboa ser uma cidade tão antiga. É que é uma cidade intestinamente construída. Cada nova fase vai utilizar as pedras da fase anterior e reconstrói-se intestinamente, o que dá este tipo de resultados.
Se a Lídia, como arqueóloga, como diretora do Museu do Teatro Romano, tivesse carta branca para continuar a escavar aqui à volta, porque precisamente a cidade cresceu para cima do Teatro Romano, quantos prédios teria que abater aqui à volta para recuperar a totalidade da área do teatro? Esta foi a política realizada aqui na década de 60, quando, em 1964 e até 1967, as escavações arqueológicas se realizaram. Portanto, grande parte desta área central, de facto, não foi escavada por mim, foi escavada por outros arqueólogos entre 1964 e 1967. Foram comprados, nessa altura, 7 prédios, sendo que 4, 5 prédios foram derrubados para permitir a escavação arqueológica neste local. A área do teatro abrange uma área que está ainda ocupada por cerca de 6 a 7 prédios. No entanto, a política hoje e o que nós entendemos que deve ser feito para colocar à vista mais partes do teatro não é tanto derrubar os edifícios, porque os edifícios, quer os pombalinos, quer pós-pombalinos, também fazem parte da história da cidade de Lisboa, e aquilo que se pretende fazer é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós fizemos dentro do próprio museu, que é manter o edificado, recuperá-lo, valorizá-lo e escavar subterraneamente. Quem chegava pelo rio via esta enorme construção que marcava a paisagem da cidade. E, de facto, era um muro enormíssimo que segurava a fachada cênica. E um dado curioso em relação, não apenas ao Teatro Romano de Olicipe, mas em relação a todos os teatros, uma regra fundamental é que a fachada cênica e o muro que suportava essa fachada tinha que ter a mesma altura das bancadas do teatro. Portanto, este hemiciclo era completamente fechado, precisamente para existir uma boa acústica para as representações cênicas, mas o que era mais marcante para quem não estava dentro do teatro era ver esta grande fachada que dava para o rio. Não seria uma fachada branca, era uma fachada que também teria um tratamento decorativo muito cuidado, deveria ter pilares ou colunas, possivelmente capitéis, arquitraves, talvez estátuas, não temos muitos dados, mas sobretudo em termos comparativos podemos dizer que provavelmente seria ornamentado com estátuas. E cores? E cores, porque o Império Romano tinha muita cor. Nós hoje temos esta ideia de que as estátuas, os monumentos romanos e gregos seriam muito brancos, nada mais errado do que pensar isso. De facto, a cultura romana é uma cultura muito exuberante, quase diria de um novo riquismo. Queriam mostrar exuberância, ornamentação, riqueza, queriam mostrar e queriam ser vistos e, portanto, tanto os fatos que vestiam, como as casas onde habitavam, como os teatros onde iam para verem e serem vistos, tudo isto desempenhava um papel fundamental com a ornamentação que era colocada nesses locais. Nada em Roma era simples e, portanto, temos também que imaginar que esta fachada cênica virada para o público tinha cenários de múltiplas cores, mecanismos complexos que faziam mudar os cenários, rochedos que eram construídos no próprio cenário, uma multiplicidade de artifícios a que se recorria para que as encenações cênicas fossem, de facto, muito apelativas. Quando nós pensamos em antiguidade clássica ou em cultura clássica e pensamos em teatro, pensamos no teatro grego. Qual é a diferença entre o teatro grego e o teatro romano? Existem grandes diferenças. De facto, o teatro romano deriva do teatro grego, em termos físicos, em termos construtivos, mas é apenas o mote
que depois vai ser desenvolvido segundo novos parâmetros pela cultura romana. O teatro grego era um local onde as pessoas se reuniam, onde poderiam assistir à evolução de um coro, a músicas, onde as pessoas podiam conversar, mas onde podiam, sobretudo, aproveitar as paisagens magníficas que tinham à sua frente. Os teatros gregos eram sempre muito encaixados no declive natural dos sítios onde eram construídos e não tinham nenhum fecho. O objetivo eram a céu aberto, eram abertos para a natureza. O espetáculo também era totalmente diferente. Progressivamente o público vai gostar cada vez mais do aparato e, portanto, aquelas encenações que não tinham mecanismos a mudar cenários, nem tinham coisas aparatosas a acontecer ao mesmo tempo que os atores iam representando as cenas, já não lhes interessava muito. Apenas olhavam maravilhados para aquilo que se desenrolava aos seus olhos e que implicava, desde fogo de artifício, em incêndios que eram simulados em cima do próprio palco, ou até a atos muito mais rudes, bárbaros, digamos assim. Conta-se, por exemplo, que um condenado foi obrigado a colocar a mão para ser decepada quando o ator, à última da hora, tirou a mão e foi o condenado que ficou com a mão decepada. Isto é apenas um exemplo simples daquilo que poderia acontecer numa encenação romana. E, portanto, progressivamente... E espetáculos de natureza... Natureza sexual, natureza claramente obscena. Um dado muito curioso é que o público tinha que se preparar para vir ao teatro. Tinha que comer antes, tinha que beber antes, porque pelo menos não era permitido comer dentro do espaço do teatro. Tinha que comprar almofadas, porque passar 4 horas sentado nestas cantarias duras e frias das bancadas do teatro não seria fácil e, portanto, havia uma preparação prévia para o público se dirigir ao teatro. Este grande edifício público que era o Teatro Romano, a concentração de tantas pessoas durante tanto tempo no mesmo sítio ia contra os valores de Roma. Havia senadores que diziam que não poderia fazer bem a ninguém estar tanto tempo no mesmo sítio com o suor, com as pessoas a transpirar e, portanto, não poderia ser permitido. Mas, de facto, os teatros passaram a captar a atenção e suscitaram enorme interesse da população romana. E, portanto, houve que arranjar aqui um subterfúgio para justificar a construção de tão grandes edifícios. E esse grande subterfúgio foi o de ter uma justificação religiosa. E, portanto, qualquer acontecimento justificava os ludi, os jogos, e, portanto, eram feitos em homenagem, em agradecimento a alguma vitória, a algum acontecimento importante que tivesse marcado a cidade. Lídia, se bem compreendo, um arqueólogo escava sempre do mais recente para o mais antigo. Portanto, quanto mais fundo, mais longe no tempo. Sim, normalmente é assim. Há casos em que isso não acontece, mas normalmente é assim. Escava sempre do mais recente, que são as primeiras camadas, até ao mais antigo, que são as camadas inferiores. Neste caso concreto, nós temos cerca de 9 metros de entulho que se balizam cronologicamente. Estamos a falar desta demonstração, deste estratigráfico, sim.
que se balizam cronologicamente entre o dia 1º de novembro, que foi o dia do grande cataclismo, o grande terremoto de 1755, com estas primeiras camadas, e na parte de cima temos já as camadas da reconstrução pombalina. Portanto, vamos do dia 1 de novembro de 1755 até aos inícios do século XIX, quando foram construídos os edifícios já pós-pombalinos que seguiram à reconstrução da cidade. Ou seja, esta palha que aqui está sim. Isto é centeio e cevada, que ficou completamente carbonizado com o incêndio que seguiu ao terremoto de 1755. Okay. Já foi analisada, portanto, é um dado único que nós temos em Lisboa. É, de facto, centeio e cevada que estavam aqui no interior de uma casa do século XVII, que se implantou por cima do teatro e que ficou completamente carbonizado quando ocorreu o incêndio. E, portanto, depois são restos de sobrado, de pavimentos, de argamassas, entulhos que se foram sobrepondo. Quando escavaram na pista do Teatro Romano, acabaram por se cruzar com outros tempos e com outros vestígios anteriores, em alguns casos, ao próprio Teatro Romano. Exatamente, sim. Por isso é que o Museu de Lisboa Teatro Romano não é um museu monográfico, é mais um museu de sítio, uma vez que nós podemos observar aqui as várias cidades que se foram sobrepondo no tempo. Uma longa diacronia, um tempo enorme que vai desde o século VII, VIII antes de Cristo até à época contemporânea. O que têm dessa época? Um pequeno veado, uma peça muito pequena, mas que é muito curiosa. Ela é datada do século IV, III a.C., mas foi realizada tendo por base protótipos gregos do século VIII a.C. e que provavelmente terá sido oferecida à construção do Teatro Romano quando foi lançada a primeira pedra. Ok, portanto, já era uma antiguidade preciosa na altura em que, nos primeiros anos do século I, o Imperador Augusto começou a construir este teatro. Incrível! Exatamente. Que bela sala, Lídia. Também acho. Está linda. Aliás, o museu é todo magnífico. Estas pedras serão de 57 depois de Cristo. E temos a sorte de saber esse ano preciso devido a uma inscrição que corria ao longo destas pedras. Temos essa inscrição aqui na parede. Não sabemos se as letras terão sido pintadas em dourado, acreditamos que sim, por isso é que fizemos esta reconstituição. Em dourado, mas para condensar a informação que está ali plasmada em latim, diz-nos esta inscrição que em tempos do Imperador Nero, portanto, foi 50 anos depois do Imperador Augusto, sim, exatamente, sim, foi mandada refazer a parte central do teatro. E isso significa que este muro que fazia a separação entre os atores e os espectadores foi remodelada, tal como foi remodelada também a parte semicircular onde se sentava a elite citadina. Quer no pavimento dessa área, que é designada por orquestra, quer as pedras utilizadas neste muro do proscénio, são empregas exatamente o mesmo tipo de pedras. São pedras em mármore cinzento e num calcário cor-de-rosa, mas que no entendimento dos romanos tudo isto era marmora. E como eu estava a dizer, esta inscrição diz-nos que em tempos do Imperador Nero, houve um homem que se chamava Caius Eius Primus,
que dedicou, em honra do imperador, esta remodelação do teatro. Estou a ver por trás da Lídia uma inscrição que diz Francisco Xavier Fabri, primeiro arqueólogo no teatro. O arquiteto Francisco Xavier Fabri chega a Portugal a convite do Bispo do Algarve, exatamente para reconstruir as igrejas que tinham ficado afetadas pelo terremoto de 1755, mas depois rapidamente é chamado para a capital. Na verdade, não foi o arquiteto italiano que descobriu pela primeira vez o teatro. Manuel Caetano de Sousa é, de facto, o primeiro arquiteto que intervém no sítio onde se localizava o Teatro Romano de Olisipo. Foi quando se estava a construir a Rua da Saudade e a Rua de São Mamede e os prédios junto a essas duas artérias que surgiram num espaço, num buraco muito fundo, as primeiras pedras que comprovavam que ali tinha existido um teatro romano. Mas as preocupações do arquiteto Manuel Caetano de Sousa não era tanto colocar à vista um teatro romano. Lisboa estava repleta de ruínas nessa altura e, portanto, a grande preocupação dele era a de prosseguir a reconstrução da cidade. Será depois o arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri. Ele vem imbuído desse espírito de salvaguarda da ruína arqueológica. E quando chega aqui, quando vê e confirma que se trata efetivamente de um teatro romano, a grande preocupação desse arquiteto italiano é de manter as estruturas arqueológicas. Ele tenta bater-se junto da Casa Real para salvaguardar. Exatamente. Ele escreve várias missivas à rainha, afirmando da importância de manter estas ruínas, da importância de construir um muro que protegesse as ruínas e mantivesse afastados monturos de terra que iam caindo por cima das ruínas que então estavam a ser colocadas a descoberto, mas infelizmente, as suas cartas não vão ter resposta, não vão ter uma resposta positiva e também porque temos que contextualizar esta ausência de resposta. Em 1807 começam as invasões napoleónicas, a primeira invasão, a família real vai para o Brasil, também em 1807, e, portanto, vai caindo no esquecimento o teatro romano e o arquiteto italiano é chamado para construir o Palácio Nacional da Ajuda. Lídia, estamos aqui ainda no complexo do Museu do Teatro Romano, agora numa casa de fresco do século XIX, encantadora de resto. É lindíssima. Mas o que é fantástico é que, de facto, também, como não podia deixar de ser no século XIX, esta vista sobre o Rio Tejo condicionou os arquitetos. É uma coisa que visivelmente aconteceu ao longo de milhares de anos, esta vista condicionar os arquitetos. Tal como condicionou os arquitetos da época romana, é natural que tenha condicionado os arquitetos de épocas posteriores. É muito curioso porque se quem ia ao teatro, o objetivo não era ver esta vista, aproveitar esta vista, o que nós verificamos é que também esta zona
Tardós do teatro, esta zona a sul do teatro, foi aproveitada para a colocação de grandes terraços que se debruçavam sobre o Rio Tejo e sobre a cidade que se espraiava a sul até ao rio. E, portanto, durante a época romana, o aproveitamento que fizeram os arquitetos e engenheiros romanos que aqui trabalharam foi o de fazer grandes terraços em socalcos que iam vencendo o desnível entre o sítio a norte, onde o edifício cênico foi construído, e a parte mais a sul. Esses grandes terraços que foram sustentados por enormes muros. Esses muros permanecem na Lisboa de hoje, permanecem dentro do museu, foram aproveitados como paredes do próprio museu e hoje continuamos a aproveitar esta vista magnífica, que é a mesma que há cerca de 2000 anos os romanos poderiam ter. Encontra este e os outros episódios do Visita Guiada na RTP Play ou na nossa página de Facebook.